fisicamente, mas aí que vocês possam participar também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, possam ligar o microfone de vocês aí e fazer o questionamento, tá? E alguma colocação também. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí no chat. Pronto. Tranquilo. Eu vou abrir aqui a apresentação. Só uma dúvida aqui, que eu também estou aprendendo com o sistema. Vocês conseguem ver esse laser vermelho no slide? Sim, Jefferson, dá para ver, sim. Pronto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fração, tá? É uma revisão, né? Porque é um conteúdo que a gente vê, ele começa vendo lá no Fundamental 1 e mais intensificamente no sétimo ano, né? Então tem um foco maior nessa série. Só que por que nós resolvemos dar essa aula sobre fração? Porque é um conteúdo que é importante e apesar de estudarmos ele nas séries anteriores, mas é um conteúdo que nós sempre estamos utilizando aí no ensino médio. Tá? E vamos utilizar sempre que estivermos estudando matemática e até não matemática também. Tá? Então, é importante e a gente percebe que tem muitos alunos que ainda erram, principalmente quando se trata das operações. Então, o nosso foco aqui na aula vai ser falar um pouquinho de fração, a parte inicial, o que é uma fração, mas depois focar nas operações, tá? No caso, adição, subtração, multiplicação e divisão. Porque aí também nós temos a potenciação, radiciação, tudo dá para trabalhar aqui com fração. Aí eu trouxe aqui no primeiro slide um tópicozinho falando sobre um pouquinho de como surgiu, né? Mas aí, claro que a história das frações não é só isso, né? Existe muito mais, e a gente aprofunda. Eu só vou ler essa primeira parte aqui, tá? De fato, o estudo de frações surgiu no Antigo Egito por volta do ano 1000 a.C., às margens do rio Nilo. Então, perceba que não é um conceito, então, não é novo, né? Mil anos antes de Cristo, né? Surgiu pela necessidade de se realizar a marcação das terras que se encontravam à margem dos mesmos. No período de junho a setembro, o rio enchia essas terras, levando parte da marcação. Logo, aqueles moradores eles marcavam, só que quando o rio enchia, toda aquela marcação era levada por conta da cheia do rio. Logo, os proprietários dessas terras tinham que remarcá-las. A marcação destas terras era realizada pelos geômetras dos faraós, que utilizavam cordas com unidades de medida denominadas estiradores de cordas. Como a medida dos terrenos, na sua maioria, não era dada exatamente por números inteiros, surgiu então a necessidade de um novo conceito de número, o número fracionário. Né? Então eles começaram a dividir a corda em partes. Né? A corda era o inteiro e eles faziam a divisão em pedaços para quando o rio fosse enchendo, ele fosse levando apenas os pedaços da corda. Então foi aí que surgiu os números fracionários, né? A partir de uma necessidade do homem, né? Naquela época. Às vezes, ao tentar partir algo em pedaços, como por exemplo uma pizza, nós a cortamos em partes que não são do mesmo tamanho. Logo, isso daria uma grande confusão, pois quem ficaria com a parte maior? Quem ficaria com a parte menor? É lógico que alguém sairia no prejuízo, né? Então, se formos para uma pizzaria, né, e a pizza não viesse cortada em pedaços iguais, né, isso poderia gerar alguma confusão, né? Quando a gente fosse cada um pegar seu pedaço, né? Então, por isso aí vem a questão da fração. Então, nós vemos aqui uma pizza que está dividido em 8 pedaços. Então, cada pedaço desse aqui representa uma fração da pizza, né? Então, se eu tenho 8 pedaços e eu comer um,
eu estou comendo 1/8 da pizza, né? Se eu comer 3 pedaços da pizza, eu estou comendo 3 partes de 8. Então, 3/8. Para resolver este problema e representar os elementos que não são partes inteiras de alguma coisa, utilizamos o objeto matemático chamado fração. O que é uma fração? Uma fração representa uma divisão em partes iguais de um número inteiro, na qual esses números inteiros utilizados na fração são chamados numerador e denominador, separados por uma linha horizontal ou traço da fração. Então, percebam aqui ó, que nós temos essa fração 3/4. Então, fração é uma divisão, eu estou dividindo aqui 3 por 4, em que o número de cima nós chamamos ele de numerador e o número que fica embaixo do traço, denominador. O numerador, ele indica o número de partes que se tomam o inteiro. Então, se eu tenho aqui, ó, na minha imagem, 4 pedaços, essa fração ela está me indicando que eu estou tomando 3 pedaços dos 4. Tá? Então, o numerador seria tomar 3 pedaços. Que aqui, se tivesse pintado, estaria melhor, né? Os 3, né? Então, numerador indica o número de partes que se tomam inteiro. E o denominador indica o número de partes em que se divide a unidade ou inteiro. Então, no caso aqui, eu estou dividindo a imagem em 4 e estou tomando 3. Ok? Aí nós temos aqui, a gente antes de começar a parte das operações, eu estou fazendo um pouquinho uma introdução do que seria fração, para mais na frente a gente não ter dúvida, tá? Então, nós temos 3 tipos de fração, tá? As frações próprias, as impróprias e as mistas, né? Então, o que são cada uma dessas? As frações próprias são aquelas que o numerador, então o número que fica em cima, é maior do que o denominador. Então, perceba que nesses 3 exemplos, nós temos 3/5. Então, o numerador menor do que o denominador. 3 é maior do que 5. Então, essa fração aqui, ela é uma fração própria. Tá? E a imprópria justamente é o contrário, né? São aquelas em que o numerador é maior ou igual que o denominador. Então, nós temos aqui ó, 7/5. Então, o numerador maior do que o denominador. 7 maior do que 5. Então, essa fração aqui ela é chamada de fração imprópria. E as frações mistas são aquelas que estão compostas por uma parte inteira de uma fração. Então, aqui, perceba que eu tenho um número 1 aqui de lado. Então, isso quer dizer que eu estou pegando 1 inteiro mais 2/7 da parte inteira. Tá? Então, essa aqui, quando isso aparece, ó, 8 inteiros mais 3/5 da parte inteira. Então, 8 se eu estou considerando aqui e tentando visualizar uma imagem, eu teria 9 inteiros, só que aí como eu não chego a 9, eu estou pegando 3/5 da última imagem. Então, 8 inteiros e 3/5. Então, esses aqui são os tipos de fração. Certo? Qualquer dúvida, perguntem. E aqui eu queria que vocês participassem comigo, né? Considerem esses 2 círculos de cima aí como se fosse uma pizza, né? Então, quando eu vou comer uma pizza, a primeira coisa que eu peço é para que ela seja dividida, né? Então, se eu considerar essa outra imagem aqui, ó, eu dividi a pizza em 4 pedaços e estou tomando um pedaço aqui, ó. Então, essa parte aqui da pizza, ela representa que fração? Então, eu coloquei aqui de lado, ó, 1/4. Então, estou pegando um pedaço de 4. Existem alguns alunos, eles confundem, porque como eu peguei um, né? Aí um aqui está pintado de forma diferente, e aqui nós temos outros 3, né? Aí, alguns alunos colocam 1/3. Isso é um erro bem comum. Mas eu tenho que ter cuidado que eu tenho que considerar o inteiro aqui, ó. Eu dividi a pizza em quanto? 4. Então, esse 4, ele vai ser o denominador. E o número 1, o meu numerador. Então, 1/4. Aí, se eu pedisse 2 pizzas, né? Também dividisse a outra em 4, aí eu comesse um pedaço dessa e comesse um pedaço dessa outra aqui.
eu estaria agora pegando quantas partes do inteiro? Se eu comer duas fatias, eu vou estar comendo 2/8, né? 2 pedaços de 8. Tá aqui a fração. Aí eu coloquei aqui igual. Como assim, Jefferson? 1/4 igual a 2/8? Sim, porque ó, se eu considerar que aqui eu posso fazer a simplificação, né? Dividir em cima e embaixo por 2. Se eu dividir 2 por 2, 1. 8 por 2 também dá 1. Dá 4. 1/4. Então, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de fração equivalente. Tá? Então, 1/4 é equivalente a 2/8, assim como eu posso dizer que seria equivalente a 3/16, tá? E assim por diante. Então, se eu tivesse 3/12, se eu tivesse 3 pizzas, eu estaria comendo 3 pedaços de 12. Mas é a mesma coisa de estar comendo 1/4 da fatia, né? Da pizza. Ok? Alguma dúvida? Aí vamos aqui adiante, ó, 1/4. Aí agora sim nós vamos começar a falar aqui das operações. Antes, voltando aqui na pizza, eu queria lançar uma pergunta, um questionamento, né? Aí que vocês possam ficar pensando com relação a ele aí. Imaginem que vocês, quando voltar ao normal, vão para uma pizzaria. Você e mais 2 amigos. Então, no total de 3 pessoas numa pizzaria. Aí chega lá, pede a pizza, e a pizza vem dividida em 4 pedaços. Assim como essa da imagem mesmo, né? Tá? Então, são 3 pessoas e a pizza vem dividida em 4. Eu queria saber qual a fração que cada um vai comer, né? Sendo 3 pessoas e cada um vai comer quanto, levando em consideração que todos têm que comer a mesma quantidade. Tá? Então, eu queria que ficasse esse questionamento aí para vocês pensassem, né? 3 pessoas para comer uma pizza que vem dividida em 4 fatias. Qual a fração que cada um vai comer? Então, vamos lá. As operações. Então, é simples o conceito, mas aí vale a gente lembrar. Eu também já trabalhei isso em sala de aula com vocês. Então, eu vou falar um pouquinho o que é a operação, vou fazer um exemplo mais direto, mas depois eu vou tentar resolver algumas questões aqui com vocês. Tá? Eu sei que nós não temos o quadro, mas eu vou com essa setinha aqui apontando passo a passo. Espero que vocês consigam compreender. Tá? Então, adição e subtração. Vamos primeiro para adição e subtração, depois falamos sobre a multiplicação e divisão. Então, para adição e subtração, nós vamos ter 2 casos. Primeiro é quando os denominadores são iguais. Então, lembrem que a gente falou agora há pouco, os denominadores são os números que ficam embaixo. Tá? Então, percebam aqui que nós temos 2/8 mais 5/8 menos 4/8. Então, o denominador, todos iguais, igual a 8. Então, o que é que eu faço? Neste caso, quando os denominadores são iguais, basta somar ou subtrair o numerador e repetir, claro, o denominador. Então, ó, eu venho logo aqui, repito o denominador, que é 8, e faço a operação aqui em cima dos numeradores. 2 mais 5, 7, menos 4, 3. Então, essa operação aqui tem como resultado 3/8. Aí eu só posso fazer isso aqui direto quando os denominadores eles forem iguais. Tá? Temos mais alguns exemplos aqui. Ó. 12/2 menos 8/2. Então a gente poderia até... Isso aqui é uma fração porque todo número inteiro ele é fração. Né? Então eu tenho aqui o número 6. Né? Lembra que no início eu falei que toda fração é uma divisão? Então se eu dividir aqui 12 por 2 eu tenho 6. Se eu dividir 8 por 2 aqui, eu vou ter 4. 6 menos 4 vai dar 2, né? Mas ele colocou aqui na forma de fração, porque todo inteiro eu posso escrever como sendo uma fração. Então, o denominador é igual, repetir aqui o 2 e subtrair os numeradores. 12 menos 8, 4. 4 sobre 2 é igual a 2, simplificando. Ok? Temos aqui uma subtração
de frações. Então, nós temos 5 13avos, menos 3 13avos, menos 1 13avos. Os denominadores são iguais, igual a 13. Então, repete o denominador e subtrai os numeradores. 5 menos 3, 2, menos 1, 13avos. E assim, essa é muito simples, né? Então, toda vez que eu perceber operação com fração na adição e subtração, em que o denominador foi igual, eu repito o denominador e faço a operação dos numeradores. Tá ok? Aí agora, esse caso aqui foi quando os denominadores são iguais, né? E quando os denominadores são diferentes. Mas aí antes de mostrar a vocês aqui, relembrar a operação de adição e subtração com denominadores diferentes, vamos trazer à tona aqui esse conceito que é importante, é um pré-requisito para que eu possa resolver adição e subtração com denominadores diferentes, que é o conhecido MMC, né? Mínimo múltiplo comum. Então, como a própria expressão já fala, é o menor múltiplo comum. Então, se eu tenho dois números e quero saber o MMC de 2, vai ser o menor múltiplo dos dois. MMC de 2 ou mais números naturais é o menor número natural não nulo, que é múltiplo ao mesmo tempo de todos eles. Então, nós temos aqui um exemplo. Aí nós temos dois métodos, né? Esse método aqui e também tem aquele método da fatoração, que eu vou mostrar também como faz. Então, vamos encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 12, 36 e 18. Primeiro passo é encontrar os múltiplos dos três números, os múltiplos de 12, os múltiplos de 36 e os múltiplos de 12. Então, quais são os múltiplos de 12? Então, se eu fizer a multiplicação, lá da tabulada, eu vou ter 12 vezes 0, 0, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, de 12 em 12, né? 36, 48, 60 e 72. Infinito, né? Porque os múltiplos, eles são infinitos. Aí depois os múltiplos de 36. De 30, a cada 36. 36 vezes 0, 36, vezes 1, 36, vezes 2, 72, 108, 144, e assim por diante. E os múltiplos de 18. 0, 18, 36, 54, 72. Então, feito isso, encontrado um múltiplo, nesse caso aqui de 3 números, encontrei os múltiplos dos 3, aí eu vou olhar o quê? Qual múltiplo está em comum? Perceba que o primeiro que está em comum aqui é o 0. Então, o 0 é múltiplo dos 3, do 12, do 36 e o 18. Mas ele diz o que aqui, na definição? Que é o menor natural não nulo. Então, nós não podemos considerar o 0. Então, excluímos aqui o 0. Qual o menor? O 12. Está nos 3? Não. O 12 é apenas múltiplo do 12 mesmo, né? Tá? Então, o menor número aqui que vai se repetir nos 3 seria o 36. Pode perceber que 36 ele é múltiplo dos 3 e é o menor. Tá? Então, quem seria o MMC? De 12, 36 e 18. O 36. Ok? Percebam que 72 também repete nos 3. Mas o MMC é o menor que tem em comum. Então, 36 é menor do que 72. Logo, o MMC de 12, 36 e 18 é 36. No final, vou estar passando uma listazinha de exercícios também para que vocês possam praticar, né? Fazer alguns exemplos e aí a gente vai fazer uma listazinha de exercícios para vocês nesses dias aí praticar em casa também. E agora aqui, pela decomposição. Então, nós temos aí para encontrar o MMC dos mesmos números, 12, 36 e 18. Nós já vimos que é 36, né? Então, o primeiro passo que eu faço é colocar os números aqui um ao lado do outro, separado por vírgula, 12, 36 e 18. Aí, traço uma barra vertical aqui ao lado dos números. Aí, depois, eu vou dividindo esses números. Deixa eu passar aqui todos. O que é que eu fiz? Eu tenho aqui 12, 36 e 18. Então, eu vou dividir, vou procurar um número aqui, o menor número primo, que eu consigo dividir
um desses aqui, ou os três ao mesmo tempo, né? No caso aqui dá para dividir os três, o menor número primo aqui que dá para dividir os três seria o 2. Então, se eu divido aqui 12 por 2, eu vou ter 6, 36 por 2, eu vou ter 18, e 18 por 2, 9. Aí pronto, fez o primeiro passo. Aí vou fazendo isso até que todos aqui cheguem ao número 1. Tá certo? Então, qual é o próximo número que eu consigo dividir? Todos, ou pelo menos um ou dois. Percebam que o 2 novamente, né? Sempre utilizando o menor número primo. Então, o 6 dá para dividir por 2, o 18 dá para dividir por 2, o 9 não. Então, o que é que vai acontecer com o 9? Percebam que eu vou ter. Aí ele pegou aqui logo e dividiu por 3. Mas aí, na regra mesmo, ele diz que a gente divida pelo menor primo, né? Então, dividiu por 3, porque os três números aqui eu consigo fazer a divisão por 3. 6 dividido por 3, 2. 18 por 3, 6. 9 por 3, 3. Mais uma vez, eu vou dividir agora por 3. Então, como o 2 não dá para dividir por 3, eu baixo ele aqui, fica 2. Aí o 6 dividido por 3, 2. E o 3 dividido por 3, 1. Percebam que aqui já chegou em 1, então eu paro, né? Só vou, resta dividir esses dois aqui, que vai dar por 2. 2 dividido por 2, 1. Então deu tudo 1 aqui nessa parte horizontal. Então, esse aqui é um método mais simples, que a gente vai fazendo divisões sucessivas até que conseguimos chegar aqui até 1. Depois disso, basta eu multiplicar aqui, ó, esses fatores. Então, quando eu multiplico esses fatores, o resultado vai ser justamente o MMC. Ó. Vejam, fazendo agora 2 vezes 3, vezes 3, vezes 2, eu vou ter exatamente 36, que nós já vimos lá na frente, lá atrás, que é o MMC de 12, 36 e 18. Ok? Então, agora sim, depois de visto o que é o MMC, porque nós precisamos, vamos agora ver a adição e subtração quando os denominadores eles são diferentes. Qualquer dúvida, liga o microfone e pergunta aí, porque eu não estou com acesso ao chat, eu só estou vendo aqui a apresentação dos slides. Então, vocês ligam o microfone, interrompe, pergunta, tá? Ou algum comentário pode fazer também. Não sei se os professores de matemática também estão aí. Se quiser ajudar e contribuir com alguma fala também, fiquem à vontade, tá? Adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Quando temos uma operação entre frações com denominadores diferentes, primeiro temos que achar o MMC, mínimo múltiplo comum, dos denominadores, né? Entre os denominadores e transformar as frações em frações equivalentes com o denominador encontrado. Somente após essa transformação, calculamos os valores. Então, se os denominadores forem diferentes, no caso aqui, ó, desse exemplo, eu tenho 3 oitavos mais 1 décimo. Percebam que eu não posso fazer como no primeiro caso, porque os denominadores aqui são 8 e 10. Lembra? Denominador, o número que fica embaixo, 8 e 10. Então, não dá para fazer direto, apenas repetir o denominador e fazer a soma aqui em cima. Não, 8 e 10 são diferentes, então tenho que fazer o quê? O MMC de 8 e 10. Eu coloquei aqui de lado pelo método da fatoração. Então, coloquei o 8 e o 10 e fui dividindo pelo menor número primo possível. Então, ó, dá para dividir tanto o 8 como o 10 por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Mais uma vez, lembra que meu objetivo é chegar em 1 em 1 aqui. Ó. Então, dividir mais uma vez por 2, porque o 4 dá para dividir por 2, que é 2. Como o 5 não dá, eu repeti. Ó. Menor primo mais uma vez, o 2. Lembrando, quais são os números primos, né? Então, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17. O que é um número primo? São aqueles números que eu consigo dividir apenas por 1 e por ele mesmo. Então, continuando aqui, 2 dividido por 2, 1. Aí abaixo o 5, porque não dá para dividir. E agora, para finalizar, ó, o 5 aqui dividido por 5 é o menor primo que eu consigo dividir ele. 5 por 5, 1. Cheguei em 1 aqui, ó. Aí eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5,
40. Logo, o MMC de 2 e 10 é 40. Ok? Então, ó, vejam que no lugar de 8 e 10 eu coloquei quem? Coloquei o MMC, 40. Para que ele tenham denominadores comuns. Tá? Aí agora nós temos uma regrinha. Tá? Que alguns alunos confundem, mas é uma receita, né? Se eu seguir ela, eu não tenho como errar. O que é que eu faço aqui para encontrar? Porque percebam que aqui eu não vou colocar 3 e 1, não, o que está aqui em cima, não. Não é apenas encontrar o denominador comum, não. Eu tenho uma regra aqui para que esses números eles possam se tornar aqui 15 e 4. O que é que eu fiz? Olha, esse 40, que é o denominador, eu vou dividir por 8, pelo primeiro denominador. 40 dividido por 8. Então, nós temos aqui 40 dividido por 8, 5, né? O resultado dessa divisão, eu vou multiplicar pelo numerador, pelo número que está acima aqui desse denominador. Então, 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 3, que tem como resultado 15. Coloca aqui no lugar, certo? Aí, a mesma forma para a segunda parcela aqui da adição. 40 dividido por 10, 4. Aí, 4 vezes 1, nós temos 4. Tá? Então, divido pelo de baixo, o resultado multiplico pelo número de cima. Feito isso, aí eu repito aqui o denominador, porque essa fração ela passa a ser 15 40avos mais 4 40avos. Então, denominador igual, repete o denominador, que é 40, e soma agora os numeradores. 15 mais 4, 19. Então, nós temos aqui 19 40avos. Ok? Nesse outro exemplo aqui, que é uma subtração agora, eu coloquei as setinhas, ó, porque aí vocês depois guardam esse slide, e se eu faço esse passo a passo aqui, eu não erro. Fiz os denominadores diferentes, 3 e 2, então fiz um MMC de 3 e 2, que é 6, aí eu faço a divisão, ó, 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 9, 18. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15. Coloco o sinal aqui de subtração. Eu vou ter 18 menos 5, 3. E o denominador 6. Mas por que continua aqui, Deus? Porque ficou 3 sextos. Essa fração eu consigo reduzi-la. Então, se eu dividir tanto o numerador como o denominador por 3, eu chego a 1 meio. Aqui se torna uma fração irredutível, né? Essa é a forma mais elegante de deixar a resposta. Tá? Então, 9 terços menos 5 meios é igual a 1 meio. Ok? Vale ressaltar aqui o seguinte, que aqui nós estamos trabalhando apenas com várias regrinhas que a gente sabe aquelas regras de sinais quando estamos trabalhando com números inteiros. Né? Então, se eu tivesse aqui menos com mais, né? Mais com menos com menos, então eu teria que obedecer aquela regra de, se for nesse caso aqui que estamos trabalhando na adição e subtração, eu vou colocar o sinal do maior, né? Se for diferente os sinais, e se for igual, repete o sinal. Tá? A gente pode trabalhar, porque aqui nenhum precisou da regrinha, tá? Aqui eu tenho um exemplo para vocês. É interessante que a gente consiga ver a aplicação, né? Não é apenas, calcule. Isso aí vocês, pelo exemplo, é só seguir o exemplo e fazer. É interessante que a gente coloque algum problema aqui para que vocês consigam interpretar e ver onde nós utilizamos esses conceitos, tá certo? Então, primeiro aqui falando um pouquinho da introdução de fração mesmo. Então, a fração do percurso percorrido por um kart em 2 momentos diferentes de uma prova de 1.500 metros é constituída conforme a figura abaixo. Então, perceba que aqui nós temos uma pista de 1.500 metros, tá? E nós temos aqui um kart que nessa primeira imagem ele se encontra no ponto C, ele percorreu 1/4 da pista, certo? E a outra imagem, que está no ponto B, onde ele percorreu já 3/5 da pista, de 1.500. Letra A. Qual fração do percurso que representa a distância percorrida pelo kart no ponto C? Então, qual a fração
do percurso que representa a distância percorrida pelo kart no ponto C. Então, nós temos aqui, é só observar a imagem, ele já percorreu 1/4. Ok? E qual a fração do percurso que falta o piloto terminar a prova? Né? Então, bastava eu pegar o inteiro. Então, se ele percorreu 1/4, então, 1/4. Se eu tivesse aqui na metade, ele teria 2/4, não? 2 o numerador, 4 o denominador. 2/4 é justamente, se eu simplificar, eu vou ter 1/2. Então, 2/4, se ele andar outro, pegar outra distância aqui igual, eu vou ter 3/4, até chegar em 1.500, onde vai ser 4/4. No caso, é 1 inteiro. Então, para saber aqui qual a fração que falta nessa imagem aqui, ele vai pegar 4/4, subtrair de 1/4, 1/4. Então, 4/4 menos 1/4, nós vamos ter o quê? Como os denominadores são iguais, repete o denominador que é 4 e subtrai os numeradores. 4 menos 1, 3/4. Ou apenas eu completo aqui, ó. Tá faltando quanto para 4/4? 3, né? Então vai ser 3/4. Tá? Agora, se eu perguntasse assim a vocês, 1/4 equivale a quanto da pista? Como era que eu faria? Como é que a gente pensa isso aqui? 1/4 representa quanto em metros da distância que o kart percorreu? Aí eu fiz aqui do lado. 1/4 de 1.500. É a mesma coisa de eu pegar 1.500 e dividir por 4. Na verdade, eu estou fazendo 1/4 vezes 1.500. Aí 1 vezes 1.500, 1.500 dividido por 4. Então, eu vou ter aqui 375 metros. É o que equivale a essa primeira distância aqui. Ok? Aí um outro exemplo, aqui falando do MMC. Tá? Uma aplicação. Duas amigas enfermeiras trabalham em um hospital em regime de revezamento. Uma delas trabalha à noite com folga de 4 em 4 dias. E a outra trabalha durante o dia com folga de 6 em 6 dias. As duas resolveram estudar inglês juntas, comprando um pacote econômico personalizado em 10 aulas, que assistiram em seus dias de folga em comum. Se elas iniciaram suas aulas hoje, daqui a quantos dias terminam o seu curso? Então, primeiro passo aqui, nós temos que compreender o problema, né? O que é que diz aqui o problema? Que nós temos duas amigas, né, que são enfermeiras, que trabalham em um hospital, só que uma trabalha à noite, a outra trabalha de dia. Uma delas tem folga de 4 em 4 dias e a outra de 6 em 6 dias. Então, elas fizeram esse curso de inglês, foram 10 aulas, só que elas estudaram em dias que puderam se encontrar, né? Aí ele pergunta, quantos dias durou o curso, né? No caso aqui, terminarão. Vão terminar esse curso com quantos dias? Então, isso aqui é um típico problema que nós utilizamos o MMC. Então, mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Por quê? Porque aqui eu preciso, antes de saber, que eu coloquei aqui, ó, dias que terão aulas juntas. Hoje, aí daqui a 12 dias, tem em comum a mesma folga, depois com 24 dias, depois com 36 dias, 48, 60, 72. Mas para eu saber esse 12 aqui, ó, eu tenho que saber primeiro o MMC de 4 e 6. E aí, fazendo a fatoração, que aí a gente já viu um exemplo de como faz, deu 12. Então, a cada 12 dias, elas terão a folga junta. Só que aí, como são 10 aulas, né? Ó, primeira aula, segunda aula, com 12 dias, depois com mais 12 dias, a terceira aula. Então, elas vão completar o curso depois de 108 dias. Ok? Então, esse é um probleminha aí onde nós usamos MMC. Mais um aqui também, que eu vou pular, por conta da hora, tá? Mas aqui nós pensamos também, é a mesma ideia do exercício anterior, tá? E vamos direto aqui para um de fração, trabalhando com adição e subtração.
Exemplo, um fazendeiro semeia 2/5 de sua fazenda com milho e 3/7 com soja. Qual é a fração que representa o total semeado? Então, percebam aqui que nós temos 2/5 do terreno com milho e 3/7 com soja. Ele pergunta qual a fração semeada. Então, ele quer saber o total, né? Então, eu vou juntar aqui, ó, 2/5 mais 3/7. Primeira coisa que eu faço, ó, percebam aqui que os denominadores são diferentes, 5 e 7, então eu tenho que fazer o MMC de 5 e 7, que no caso aqui é 35. Posso fazer tanto pelos múltiplos comum, como por fatoração, vai dar 35. Então aqui no lugar de 5 e 7, coloca 35. Aí faz agora a regrinha, ó. 35 dividido por 5 vai dar 7, né? Aí 2 vezes 7, 14. 35 dividido por 7, 5 vezes 3, 15. Então, repete aqui o 35 e soma os numeradores. 14 mais 15, 29 e 35 avos. Então, a parte plantada, a parte que foi semeada em fração, representa 29, 35 avos do terreno. Aí eu fiz um complemento aqui, ó. Qual a fração da parte não semeada? Então, com a parte não semeada. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei um inteiro, porque é o terreno completo, fala aqui a interpretação, tá? Um inteiro, o terreno completo, e subtrair do que eu tenho da parte semeada. Né? Ficaria mais fácil aqui, se eu tivesse colocado um inteiro, eu posso fazer 35 sobre 35, né? Então, 35 sobre 35, aí eu já ia ter aqui o denominador igual, no caso 35 e 35, repetia o denominador e subtraía os numeradores, 35 menos 29. Tá? Então, eu tenho que ter essa visão aqui, ó, um inteiro, eu já posso colocar aqui direto 35 sobre 35 no lugar de 1, porque 35 dividido por 35 é 1. Ok? Ah, mas se eu não lembrar disso e não conseguir, tranquilo. Faz o MMC entre quem? Quem está aqui abaixo do 1? É o número 1, né? O denominador, nesse caso aqui, é 1. Tá? Então, faz o MMC, que é 35, e utiliza a mesma regra. Então, 6 35 avos representa a parte que não foi pintada, que não foi utilizada do terreno, tá? A parte não semeada. Ok? Então, na lista de exercícios, nós temos uns probleminhas parecidos com esses, né? Para que vocês possam praticar. Lembrando que esse conteúdo aqui, ele é importante para as séries futuras aí. A gente está sempre estudando em matemática, utilizando fração. Então, eu tenho que ter esse conceito já internalizado sempre aí que eu vou utilizar, né? O professor não pode estar sempre voltando para explicar, né? Então, vocês devem aproveitar uma revisão como essa aqui, porque isso é algo que nós temos que saber sempre, tá? Mais um exemplo, para irmos para a parte de multiplicação e divisão de fração, ok? Ó, um atleta decide treinar correndo numa determinada pista de corrida. No primeiro dia, corre 3/4 da pista. No segundo, 4/5. E no terceiro dia, ele percorre 7/8. Quantas voltas ele deu no total na pista? Então, vamos entender aqui o problema. Primeiro passo. Ó, temos um atleta que vai correr em uma pista, tá certo? Aí no primeiro dia, ele percorre 3/4 da pista. Ele percorreu a pista inteira no primeiro dia? Não, porque aqui nós temos uma fração onde o numerador ele é menor do que o denominador. Percorreu 3/4 da pista, no segundo dia 4/5 e no terceiro 7/8. Ele pergunta quantas voltas ele deu. Então, para saber isso aqui, eu vou somar as 3 frações equivalentes a cada dia. Então, eu tenho 3/4 mais 4/5 mais 7/8. Então, perceba que nós temos uma soma adição de fração, denominadores diferentes. Fiz aquele passo de transformar aqui, encontrar o denominador comum.
Então, nós temos aqui o MMC de 4, 5 e 8, que é 40. Depois eu faço a regrinha. 40 dividido por 4, vezes 3. 40 dividido por 4, 10. Vezes 3, 30. Depois, 40 dividido por 5, 8. Vezes 4, 32. E, por fim, 40 dividido por 8, 5 vezes 7, 35. Então, aqui ficou 30 mais 32 mais 35 sobre 40. Repete aqui o denominador, que é 40, e soma os numeradores, que vai dar 97. Então, nós temos 97, 40 avos. Pergunto a vocês, ele deu mais de uma volta? Aí, como é que eu faço essa interpretação? Olhando aqui para o numerador, nós temos que é 97, então é maior do que o 40, né? Então, ele deu sim mais de uma volta. Deu mais de duas voltas? Sim ou não? Então, percebam que ele vai dar sim mais de duas voltas. Duas voltas seria exatamente quanto? Se eu tivesse aqui o numerador igual a 80. Se fosse 80 aqui, ó, eu ia ter 80 dividido por 40, 2. Então, seria duas voltas. Então, além das duas voltas, ele andou quanto? 17, 40 avos. Ah, mas como é que eu sei isso aqui na prática, professor? Ó, o que é que eu faço? Eu vou pegar o 97 e vou dividir por 40. Então, ó, fazendo a divisão de 97 por 40 dá 2. O quociente é 2, o resultado aqui da divisão, e sobra 17. Aí nós temos aqui, ó, graças à divisão que fizemos aqui, podemos dizer que 97, 40 avos é o mesmo que, ó, aquela fração mista, ó, duas voltas mais 17, 40 avos da terceira volta. Então, percebam que ele não chega aqui a dar três voltas, né? Ele deu duas voltas mais 17, 40 avos da terceira volta. Ou seja, o atleta deu duas voltas e percorreu 17, 40 avos da pista a mais. Tá? Quase alcançou aí três voltas. Ou quase alcançou duas voltas e meia, né? Porque se ele fosse aqui 20, tivesse sido 20, 40 avos, teria dado duas voltas e meia. Tá, ok? Um problema simples, mas é interessante para a gente trabalhar tanto aqui a adição como a questão da fração mista. Ok? E agora sim, nós vamos para a parte de multiplicação de fração. Tá? Falar de multiplicação e divisão. Multiplicação. Para realizar a multiplicação de fração, a gente basta multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Se necessário, simplifica o produto. Tá? Então, assim, por conta da regrinha da adição e da subtração, algumas pessoas consideram a multiplicação de fração mais fácil. Né? Por quê? Porque basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Nós temos 3 meios vezes 4 quintos. Cuidado não confundir, porque eu vejo muito alunos querendo, quando pegam a multiplicação, querendo fazer aquele meio pelos extremos. Não, não tem nada a ver, tá certo? A gente quer fazer 3 vezes 5, 2, não. Na multiplicação, o que é que eu faço? Coloquei aqui, ó, numerador vezes numerador, 3 vezes 4, 12, denominador por denominador, 2 vezes 5, 10. Então, 3 meios vezes 4 quintos é 12 décimos. Ok? 12 décimos.
Eu acho que a internet de Jefferson caiu. Vamos aguardar um pouco aí para ver se ele consegue inserir a apresentação de novo. Pessoal, Pronto, Jefferson, voltou. meu notebook desligou aí, ó, do nada. Eu estou reiniciando aqui, estou usando o celular por enquanto. Eu falei até que parte? Você estava na fração, resolvendo o Multiplicação. problema de já iniciar a multiplicação de fração. Não cheguei a falar de multiplicação, não, né? Estava no início, né? Pronto. Aí os slides também desapareceram aí, né? É, Pronto, eu estou reiniciando aqui o notebook para poder projetar a multiplicação. Mas o que seria a multiplicação, né? Não sei se eu já cheguei a falar que algumas pessoas elas confundem, acham mais fácil a adição e subtração, a multiplicação, porque eu faço direto na adição e subtração, eu tenho que utilizar aquela regrinha para quando os denominadores eles são diferentes. Tá? Então, na multiplicação, basta eu multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, quando eu tiver aqui acesso ao slide, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês da multiplicação, tá? Fazendo numerador por numerador e denominador por denominador. Mas antes de reiniciar, aí eu queria colocar mais uma questão aqui para que vocês possam pensar. Tá? Então, vocês já podem até pensando aí, colocando até no chat, se vocês não quiserem falar. Mas aí, vamos imaginar uma situação em que nós temos dois alunos que vão lá para o IF assistir aula, e eles, na hora do lanche, a gente pensa assim, nós temos dois alunos, João e Maria, e o dinheiro que Maria leva para o IFPB dá para ela comprar uma fatia de bolo, a metade, um meio do dinheiro que Maria leva para o IFPB, dá para ela comprar uma fatia de bolo, um salgado e um suco. Tá certo? Então, um meio do dinheiro que Maria leva para o Instituto, ela compra uma fatia de bolo, um salgado e um suco. E um meio do dinheiro que João leva, era José, né? Leva para o IF, dá para ele comprar apenas uma fatia de bolo. Então, é possível um meio aí, ó, um meio de cada um, deu para comprar coisas diferentes. O mesmo bolo, né? Então, um meio de Maria, ela comprou um bolo, um salgado e um suco. Um meio de João, ele comprou apenas uma fatia de bolo. Isso é possível? O que é que vocês dizem? O que é que aconteceu aí? Porque um meio do dinheiro de Maria deu para ela comprar três coisas e um meio do dinheiro de João, ele só comprou um bolo. Quem poderia participar aí da aula falando o que é que aconteceu? Não? É, o bolo é o mesmo valor, tá certo? Tanto o bolo que Maria comprou, como o bolo que José comprou, tem o mesmo valor, certo? Mas aí um meio do dinheiro de Maria deu para ela comprar o bolo, o salgado e o refrigerante. E um meio do dinheiro de João só deu para ele comprar o bolo, que é o mesmo que Maria comprou. Foi o que aconteceu. Caio, quer falar, Caio? Maria é rica.
É, Estou trocando aqui do notebook do celular para o notebook, tá certo? Deixa eu só abrir agora a apresentação para continuar. Tá? Mas antes eu vou dar a resposta aqui do probleminha. O slide está abrindo. Então, o que é que acontece? Nós temos que ter cuidado justamente com isso, né? Porque muitas vezes nós, quando vamos fazer a comparação de fração, a gente costuma dizer assim, 1/2 é igual a 1/2, né? É verdade, mas aí eu tenho que perceber e considerar qual é o todo, né? Tem que ser o mesmo todo. No caso de João e Maria aí, o todo deles é diferente, né? Maria tem mais dinheiro do que João, né? Então, por isso que a metade do dinheiro de Maria dá para ela comprar mais coisas. Por quê? Porque ela levou mais dinheiro do que João para comprar o lanche. Tá? Então, quando eu vou fazer a análise a comparação de fração, eu tenho que estar sempre vendo o todo, né? Qual é o todo? Abrindo aqui novamente e passando aqui para a parte de multiplicação. Ó, então, o exemplo que eu estava falando era justamente esse aqui, né? Nós temos 2/4, 3/2 vezes 4/5. Então, basta na multiplicação eu fazer 3 vezes 4, numerador por numerador, e 2 vezes 5, denominador por denominador. Tendo aqui, ó, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 5, 10. 12 décimos. Simplificando, né, para que a fração ela se torne irredutível, eu divido tanto o numerador como o denominador por 2, eu vou ter 6/5. Mais alguns exemplos. Nós temos aqui 2/3 vezes 5/7. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 1/3 vezes 2/7 vezes 5/3. Percebam que aqui eu tenho 3 frações, né? Posso multiplicar. São 3 fatores, mas não pode ser em números aqui. Mas eu vou fazer sempre do mesmo jeito. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. E multiplicando nos denominadores, eu tenho 3 vezes 7, 21. 21 vezes 3, 63. Então, essa multiplicação aqui eu vou ter como resultado 10,63 avos. E na divisão? Na divisão de frações, vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, basta eu pegar, transformar a divisão em uma multiplicação. Então, se eu tenho aqui 3/4 dividido por 4/3, como é que eu faço aqui? Não tenho como fazer a divisão direto, tá? Então, o que é que eu faço? Repito a primeira fração. Então, eu tenho aqui 3/4, e multiplico. Percebam que aqui é 4/3. Eu vou invertê-la. Vai ficar o 3 em cima, o 3 passa a ser o numerador e o 4 o denominador. Aí faz a multiplicação agora. Ó. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, 3/4 dividido por 4/3 vai ser 9,16 avos. Repetindo, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Mais alguns exemplos de divisão. 9/2 dividido por 7/3. Então, repete a primeira, 9/2 vezes o inverso da segunda. Se era 7/3, passou a ser 3/7. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 7, 14. Aqui daria para simplificar ainda, né? Não dá para dividir, não. Confundi aqui com 28, tá? Mas aí fica 27, 14 avos. Tá? E assim eu faço as outras 3 também. Vamos a um exemplo.
Mais um exemplo aqui, utilizando a multiplicação. Em uma cidade do interior, analisando o resultado das últimas eleições para prefeito, verificou-se que 2/5 dos eleitores votaram no candidato 1, 1/3 dos eleitores votaram no candidato número 2, 2/10 votaram no candidato 3 e os 20 eleitores restantes votaram em branco. Quantos são os eleitores da cidade? E quantos votaram no candidato eleito? Então, vamos aqui primeiro passo entender o problema, tá? Então, nós temos uma cidade aqui e para analisar o resultado da eleição para prefeito. Nós tivemos três candidatos, né? O candidato 1, que teve 2/5 dos votos, o candidato 2, que teve 1/3 dos votos, e o candidato 3, que teve 2/10 dos votos. E 20 mil eleitores votaram em branco. Então, ele pergunta, quantos são os eleitores dessa cidade? Então, perceba que ele não deu o total, né? Ele quer saber justamente isso, né? Ele deu as frações. O que é que eu vou fazer? Eu quero, primeiro passo é saber a quantidade de pessoas que votaram, que não votaram em branco, né? Que votaram ou no candidato A, ou no candidato B, ou no candidato C. Então, para isso, eu somei aqui as 3 frações equivalentes a cada uma. Candidato 1, 2/5 dos votos. Candidato 2, 1/3 dos votos. E o candidato 3, ele teve 2/10. O que é que eu fiz aqui? Ó? Simplifiquei e coloquei já 1/5. 2/10 é equivalente a 1/5. Então, posso fazer isso aqui. Tá? Então, vou somar aqui as 3 frações, pegando lá o conteúdo de adição. Tira o NMC, que é 15, e faz aquela regrinha. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, está aqui, ó, 6. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Quando eu somo tudo isso aqui, ó, vai dar 14 quinzeavos. Então, 14 quinzeavos da população votou ou no candidato 1, ou no candidato 2, ou no candidato 3. Aí vejam só, aí eu coloquei aqui, ó, 1 quinzeavos do total é igual a 20 mil. Por quê? É justamente a quantidade de eleitores que votaram em branco ou nulo, ó, não foram 20 mil? Então, para chegar aqui a 1 inteiro, ó, 15 sobre 15, está faltando o quê? 1 quinzeavos. Então, 1 quinzeavos do total é igual a 20 mil. Certo? Com isso aqui, utilizando essa regrinha aqui, eu consigo chegar no total de eleitores. O que é que eu fiz? Ó? Total, eu substituí por X, para ficar mais fácil. Tá? Então, eu tenho 1 quinzeavos de X igual a 20 mil. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, né? 1 quinzeavos vezes X. E divisão, né? 1 está multiplicando X e o 15 ele está dividindo. Aí o que é que eu fiz? Ficou X igual a 20 mil. Esse 15 ele está dividindo, eu passei ele para o outro lado aqui, multiplicando. Tá? Então, 20 mil vezes 15 vai dar 300 mil eleitores. Então, na cidade, é o X, que é o total, eu consigo encontrar aqui que é 300 mil eleitores. Então, nós temos 300 mil eleitores nessa cidade. Tá? Voltando aqui, o que é que eu fiz para encontrar? Vi a fração dos votantes, tá? que votou em um dos candidatos, candidato 1, 2 ou 3, que era 14 quinzeavos, e fiz a subtração para saber a questão dos que votaram em branco, e utilizei essa regrinha aqui para achar 300 mil eleitores. Ok? Resposta da letra A. E na letra B, quantos votaram no candidato eleito? Mas antes disso, quem foi que ganhou a eleição? Foi o candidato 1, o candidato 2 ou o candidato 3? Ó, eu posso comparar aqui o seguinte. Coloquei aqui, ó. Quem é maior? 2/5, 1/3 ou 1/5? Primeiro passo aqui, 1/5, lembra que era o 3, né? O candidato 3, que ele tinha 2/10, né? Simplificando aqui, 1/5. 2/5 é maior do que 1/5. Porque se eu pensar aqui, ó, 1/5
né? E 2/5, essa aqui é fácil de eu identificar, que é essa parte que eu estou considerando 2 pedaços de 5, né? Estou tomando 2 de 5 do total. Ó. E aqui eu só estou tomando 1. Então, esse aqui teve mais, né? Mais votos. Tá certo? Então, não tem problema de fazer esse comparativo aqui, tá? Aí, agora, eu vou ficar entre 2/5 e 1/3, né? Quem é maior, 2/5 ou 1/3? Tem uma regrinha simples que faz assim, ó, para saber, ó. Eu multiplico os extremos. Se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. Coloco o 6 aqui, ó, onde está o laser, tá? 2 vezes 3, 6. Se eu multiplicar o outro extremo, 5 vezes 1, 5. Certo? Então, se aqui, ó, esse lado ficou 6, desse extremo aqui, eu tenho que 2/5 é maior do que 1/3. Entenderam aí como é simples? Para fazer a comparação, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Como 6 é maior do que 5, 2/5 é maior, a fração maior. Tá? Então, se eu não lembrar dessa regra, basta fazer a divisão. Aí eu vou ter um número decimal, né? 2 dividido por 5, 1 dividido por 3. Tá? Então, comparando os decimais, colocando na reta numérica, pode ser que fique mais fácil também de perceber que 2/5 é maior. Tá? Então, ele quer saber quantos votos teve o candidato A, que teve 2/5 dos votos. Tá? Então, eu tenho aqui 2/5 de 30 mil. 2/5 de 30 mil vai ser 2/5 vezes 30 mil. Aí o que é que eu fiz? 2 vezes 30 mil dividido por 5. E vai dar 120 mil eleitores. Então, 120 mil eleitores votaram no candidato A, que foi o que ganhou as eleições. Aqui eu poderia explorar mais essa questão, né? Perguntando quantos votos cada um dos outros eleitores teve, né? Fazendo a comparação entre eles, tá? Mas aí fica para vocês explorarem esse caso. Ok? Então, eu acho que já deu aqui a minha hora. Era até 10h15, né? Já passamos até um pouquinho. Espero que vocês tenham compreendido aí, né? Gostado da revisão. Lembrando que é um conteúdo que nós temos sempre que ter em mente aí saber, tá? Eu vou passar para Carlinhos uma lista de exercícios que eu não sei se tem como compartilhar aqui, tá? Para que vocês fiquem aí durante essa semana e tentem resolver, tá? Mas aí é algo parecido com o que nós trabalhamos aqui nessa sala, tá? Não esqueçam aí de ficar em casa, né? Não podem sair, para que a gente possa passar logo por isso aí e voltar à normalidade, tá? Até breve aí, um abraço a todos. Tchau.